Naquele dia inesperado, tudo parecia correr como de costume, mas meu corpo gritava que algo estava acontecendo. As contrações começaram ainda na estrada, um latejar intenso que fazia meu coração disparar. Pedi a Ryan desesperadamente para parar o carro imediatamente. Ele se virou para mim com os olhos arregalados e disse que buscaria água no posto. Foi a última vez que o vi. Enquanto eu cambaleava para fora do carro, a noite fria envolvia minha pele suada, e o ar pesado parecia ferro contra a garganta. Cheguei até a loja de conveniência e encarei a porta de vidro como se fosse um portal mágico que me levaria ao socorro. Abri a boca para gritar pelo meu marido, mas tudo que saiu foi um gemido rouco. As mãos trêmulas apoiaram-se no balcão, e eu tentei ligar para meu celular. A tela preta confirmou meu pânico. Não havia sinal, nem carga. O silêncio do posto ecoou nos meus ouvidos. Cada lampejo de luz fazia meu corpo estremecer. As contrações ampliavam-se, transformando cada respiração numa batalha. Em instantes, percebi que não estava apenas lutando contra a dor. Estava sozinha. A porta se abriu algumas vezes com sons mecânicos, mas ninguém vinha me ajudar. Amigos ou estranhos poderiam estar lá dentro, mas a figura humana mais próxima era minha sombra, trêmula, que projetava-se na calçada iluminada. Desfio minhas unhas na madeira fria do balcão, buscando apoio, enquanto as câmeras de segurança acima da porta me observavam como olhos frios que nada fariam para salvar minha vida. Minha respiração acelerou, 4 contagens para dentro, 4 para fora. Tentei concentrar-me na técnica que aprenderá nas aulas de preparação, mas a dor era voraz e indomável. Uma contração veio tão forte que eu mal pude manter-me de pé. O mundo girou, e uma lágrima escorreu pelo meu rosto, traçando um caminho até o queixo. Fechei os olhos um segundo, mas foi tempo suficiente para me ver desmoronar internamente. E foi então que ouvi um motor freando. Meu coração, exausto, tentou saltar do peito. Olhei para a estrada e reconheci o carro de Ryan. Mas a porta do lado dele ficou fechada. Ele apenas me observou, imóvel, enquanto saía do carro e caminhava em minha direção. A esperança disparou, mas logo se quebrou quando, em vez de me alcançar, ele virou os ombros e voltou para o banco do motorista, ligou o motor e partiu, deixando para trás o pneu e o meu grito preso na garganta. O desespero me dominou, e gritei seu nome enquanto me ajoelhava no asfalto frio. Cada movimento ativava mais contrações, e senti o líquido entre minhas pernas. Meu filho! Sussurrei, e o mundo ao meu redor pareceu se fechar. Ali, naquele posto isolado, sem telefone, sem marido, sem socorro, eu entendi que minha vida e a do meu bebê dependiam apenas de mim. Conheci Ryan em uma tarde de verão, quando o sol aquecia as ruas e a brisa tornava o dia leve, quase mágico. Ele estava no café da esquina, elegante e confiante, pedindo o segundo expresso com um sorriso fácil. Eu, distraída com os próprios pensamentos, esbarrei em sua mesa e derrubei meu copo. Mal tive tempo de pedir desculpas quando ele se levantou para me ajudar, oferecendo um guardanapo e um olhar gentil que me fez corar. Aquela gentileza inicial, somada ao charme natural e à forma como prosseguia a conversa, fez meu coração disparar. Naquele momento, senti que tinha encontrado alguém especial, alguém capaz de tornar meus dias mais claros e seguros. Naquele primeiro contato, carreguei a sensação de que estava prestes a viver algo que mudaria minha vida para sempre. Com o tempo, aquele homem protetor mostrou um ideal de parceiro que parecia saído de um sonho. Elogiava meu trabalho, lembrava pequenos acontecimentos da minha vida e dizia palavras que me faziam sentir única. Tudo parecia perfeito demais. Em nossos primeiros meses de namoro, saíamos para jantares românticos, caminhadas ao pôr do sol e conversas que duravam horas sem que percebêssemos o tempo passar. Ele me imitava em piadas, me segurava pela cintura e sempre elogiava minha independência, dizendo que admirava minha força e capacidade de conquistar meus objetivos. Senti que, ao lado dele, podia conquistar o mundo. Mas, no meio de tanto afeto, surgiam sutilezas que eu escolhia ignorar. Quando falava de amigos solteiros, ele franzia a testa, sugerindo que eles não tinham o mesmo compromisso que nós. Em ocasiões especiais, insistia para que jantássemos só nós dois, dizendo que família de verdade só a nossa importa. Aquilo me deixava desconfortável, mas o sorriso dele fazia acreditar que era apenas cuidado excessivo. As primeiras viagens juntos foram marcadas por comentários sobre a minha forma de dirigir ou minhas escolhas de roupa. Ele dizia, em tom de brincadeira, se você dirigisse como eu dirijo, chegaríamos antes. Ou então elogiava meus vestidos antes de notar que eu não usava salto alto suficiente para impressionar seus amigos. Eu ria, envergonhada, e mudava meu comportamento para agradá-lo. Passado algum tempo,
Notei que minhas opiniões começavam a ser questionadas. Quando falava de uma promoção no trabalho, ele fazia piada sobre o quanto eu ainda não entendia do mercado. Quando comentava que queria pintar a sala de azul, ele sugeria cores neutras porque minha escolha seria um problema na hora de vender o imóvel algum dia. A cada crítica velada, minha autoestima enfraquecia, mas eu teimava em acreditar que o amor dele justificava aquelas falas. Naquele momento, eu me sentia irresistivelmente atraída pela segurança que ele oferecia. Escondia de mim mesma o peso daquelas atitudes porque não queria enxergar que o conto de fadas estava se tornando uma armadilha. Cada elogio vinha acompanhado de um pequeno recuo, e cada abraço, de um empurrão silencioso na minha independência. Sem perceber, fui cedendo espaço para os desejos dele. Mudei meu emprego para ficar mais próxima da família dele, cancelei planos com amigas e passei a frequentar apenas eventos que o agradavam. No fundo, meu coração se apertava quando eu me tornava uma versão editada de mim mesma, mas continuava acreditando que era o preço a pagar para manter seu amor. Em certos dias, eu me questionava se ainda tinha voz naquela relação. Quando respondia, sentia o olhar de reprovação dele, como se minhas ideias fossem improváveis. Ele dizia que me protegia de decepções, mas eu percebia que a proteção virava prisão. Ainda assim, verdadeiramente eu preferia acreditar no homem que me tirou do chão completamente. Quando descobri que estava grávida, senti uma mistura de alegria e nervosismo que pulsava em cada célula do meu corpo. Nos primeiros dias, Ryan parecia satisfeito, quase orgulhoso. Sorria quando eu segurava o teste positivo e acariciava minha barriga com cuidado. Mas, conforme as semanas avançaram, algo mudou. Ele começou a evitar toques, a recuar quando eu estendia o braço para ele, como se a presença de outra vida entre nós o assustasse. Num sábado à noite, quando contei a novidade aos dois, ele franziu a testa e murmurou: "Eu não pedi esse bebê." A frase caiu como um soco no meu estômago. Cada palavra ecoou no meu tórax como marteladas pesadas. Nesse mesmo instante, sua mãe, Clara, entrou na conversa com um sorriso forçado e um tom maternal que escancarava seu desdém. "Você não está exagerando, querida? Gravidez não é desculpa para tudo." Senti meu rosto queimar, não de vergonha, mas de indignação. Como ousavam questionar minha dor, meu medo e minhas necessidades? A partir dali, aquela casa que eu costumava chamar de lar transformou-se num palco de microagressões diárias. Quando eu reclamava de tonturas, ela revirava os olhos e dizia que era frescura de mulher mimada. Se eu confessava insegurança sobre o parto, ela respondia que era só drama gratuito. E Ryan, sempre calado, apenas assentia, como se minha voz não valesse nada. As noites tornaram-se longas batalhas contra o corpo que me traía em formas de enjoos incessantes, dores nas costas e cãibras nos tornozelos. Eu acordava às 3 da manhã, tremendo de fraqueza, e percebia que o cobertor ao meu lado estava frio. Ele dormia no outro quarto, alegando que não suportava meus gemidos de desconforto. Sem companhia, eu me arrastava até a cozinha, preparava um copo d'água e tentava acalmar os choques repentinos que vinham do meu ventre. Cada gole era uma vitória pequena, mas essencial para o bebê que crescia ali, alheio à crueldade de quem deveria protegê-lo. No consultório, o médico elogiava meu cuidado. "Você tem tido pré-natal exemplar." Mas, ao me examinar, senti um peso maior do que o próprio bebê em desenvolvimento. Era como carregar, além do filho, a culpa imposta por aqueles que definiam meu valor pela graça que eu lhes proporcionava. Clara aparecia em visitas inesperadas, inspecionando meu histórico médico, aconselhando-me a escolher nomes tradicionais e fazendo comentários sutis. "Depois que a criança nascer, você vai ver como a vida muda. Espero que você tenha preparado bem seu futuro." Aquela sentença soou como uma sentença mesmo. Não havia futuro para mim, apenas uma sequência de julgamentos. Com o passar dos meses, notei também a distância de amigos que antes vinham me visitar. Alguns confessavam não saber o que dizer diante de tanto mal-estar, outros evitavam entrar em casa por medo de contrair qualquer vírus que eu podia ter. Eu me sentia refém de uma bolha que doía a cada movimento. O isolamento era pior do que qualquer enjoo. No trabalho, colegas comentavam que eu sumia demais, mas ninguém perguntava se eu estava bem de verdade, só balançavam a cabeça, como se gravidez fosse sinônimo de ausência permanente. Quando a barriga já não cabia mais em camisas normais, eu aprendi a vestir meu corpo com resignação. Cada peça nova era comprada rapidamente, sem celebrações. Cada olhar no espelho mostrava uma mulher que tentava lembrar da liberdade que um dia sentirá. E, ao chegar em casa, reencontrava os mesmos rostos indiferentes. Ryan no sofá, absorto no celular, e Clara na cozinha, resmungando sobre despesas extras. Sentia um vazio profundo,
a certeza de que estava construindo uma vida para o bebê sozinha, sem o alicerce de que tanto precisávamos. No auge de uma noite interminável, quando as contrações ainda não haviam começado, senti um aperto no peito que nada tinha a ver com a gestação. Era a angústia de saber que, no momento em que eu mais requisitasse ajuda, estaria desamparada. E, naquele instante de lucidez melancólica, percebi que o isolamento imposto por eles não era apenas físico, mas emocional, um cárcere de silêncio, onde eu me via presa no próprio ventre, aguardando um nascimento que viria acompanhado de um abandono ainda maior. Estávamos a caminho do hospital quando senti a primeira contração forte que me fez engolir em seco. Ryan dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, o rosto tenso. Perguntei se estava tudo bem, e ele murmurou algo incompreensível antes de desviar o olhar. O carro balançava nas lombadas, cada solavanco transformava a dor em facadas que me obrigavam a fechar os olhos. Senti que algo estava muito errado. Quando chegamos ao posto de gasolina, meu corpo tremia de dor e ansiedade. Ryan estacionou longe da entrada, como se desejasse manter distância. Abri a porta com esforço e encarei a placa iluminada com números coloridos. Pedi que ele me acompanhasse, mas ele apenas balbuciou um já volto e entrou na loja. A campainha de metal soou ao ser aberta, e o som ecoou como um martelo no meu peito. A porta se fechou atrás dele, e o silêncio me envolveu. O ar noturno tinha cheiro de combustível e pneu queimado. Cada respiração parecia mais difícil que a anterior, e o asfalto frio encheu meu vestido de pontos que me fizeram estremecer. Empurrei meu corpo para a parede do posto, segurando o balcão de cimento, tentando controlar as contrações que vinham em ondas implacáveis. Gritei por Ryan. Minha voz saiu trêmula e desconexa, como um animal ferido. Os poucos carros que passavam iluminavam a cena com faróis que lançavam sombras alongadas sobre o asfalto. Ninguém saiu da loja. Ninguém abriu a janela para perguntar se eu precisava de ajuda. Apenas o vento noturno respondia, soprando folhas e levando meus gritos para o vazio. A dor apertava meu útero com tal força que senti meu mundo inteiro girar. Descalça, eu tentava apoiar o pé no meio-fio, mas cada movimento ativava uma nova contração, e eu cambaleava, as mãos buscando algo para me amparar. O telefone no bolso vibrava de sujo e frio. A tela apagada me lembrou que eu estava completamente sozinha. Sem sinal, sem bateria, sem socorro. Meus sentidos estavam aguçados. Eu percebia cada fagulha de luz, cada gota de suor escorrendo pelas minhas têmporas. Nas calçadas, as sombras dos carros pareciam vultos silenciosos, observando meu desespero. O frio noturno invadia meus ossos, e cada contração vinha como um trovão interno, rasgando-me por dentro. Tentei gritar novamente, mas a voz falhou. O coração parecia prestes a explodir no peito. Ali, sozinha, cada segundo era uma prova de resistência. Eu me apoiava no balcão do posto, unhas cravadas nos veios frios do cimento. De repente, perceber o motor do carro de Ryan partindo pela estrada foi como um golpe final. O ronco se afastou na escuridão, levando consigo qualquer esperança de socorro imediato. Exausta, ajoelhei-me no asfalto frio, sentindo meu corpo ceder conforme as contrações me derrubavam de joelhos. Soube, naquele instante, que estava muito longe de qualquer hospital, e que minha única escolha era resistir. Eu sobreviveria a essa noite aterrorizante. Verdadeiramente. Enquanto eu tremia de dor e medo, senti uma mão suave pousar em meu ombro. Levantei o olhar e encontrei o rosto sereno de uma mulher desconhecida, olhos cheios de compaixão. Ela se apresentou como Marina e, sem hesitar, ofereceu seu carro para me levar ao hospital. Cada contração vinha em ondas mais fortes, mas o seu abraço firme e a voz tranquila, "Eu cuido de você", me deram forças para me levantar. Entrei no carro dela, e o calor humano que emitiu do banco do passageiro afastou um pouco o terror gelado que me consumia. No caminho, Marina ligou para o serviço de emergência enquanto me acariciava as costas, incentivando a respiração lenta. As luzes da ambulância piscavam ao longe, anunciando salvação. Chegamos ao hospital e, antes de eu perceber, estava cercada por enfermeiras que me conduziram até a sala de parto. Marina permaneceu na antessala, segurando minha bolsa e minhas poucas coisas. O mundo se resumia às minhas contrações e ao som compassado dos batimentos do bebê. Horas depois, a voz reconfortante da médica anunciou: "Parabéns, é um menino saudável." Um choro forte encheu a sala, e minhas lágrimas escorreram de alívio. As enfermeiras me levaram ao quarto de recuperação, ainda atonita, segurando meu filho recém-nascido contra o peito. Foi então que ouvi o toque do meu celular, mensagens em sequência de um número desconhecido.
Abri o aplicativo e me deparei com relatos de uma mulher chamada Camila, que afirmava ter visto Ryan saindo do posto acompanhado de outra mulher, e que isso fazia parte de um plano meticuloso. Meu coração disparou. Li cada frase em choque. Vi ele entrando em um carro luxuoso com uma moça loira. Eles riam. Parecia que ele estava comemorando algo. Sou amiga da caixa do posto. Ele me ofereceu dinheiro para mantê-la longe de você. As mãos começaram a tremer enquanto eu lia a última mensagem. Ele queria se livrar da gravidez para não comprometer seus investimentos. Desculpe, não podia ficar calada. A revelação caiu como um tsunami. Tudo havia sido orquestrado para que eu ficasse para trás, vulnerável e incapaz de buscar meu filho. A raiva e a tristeza se misturaram, formaram um nó no meu peito, mas, ao olhar para o rostinho sereno do meu bebê, senti a fúria se transformar em determinação. Marina bateu na porta e entrou, trazendo um copo d'água. Percebeu meu olhar distante e se sentou ao meu lado. Expliquei, com a voz embargada, o que descobrira. Ela apertou minha mão e disse: "Ele não merece você." Aquelas palavras foram como bálsamo, pois, pela primeira vez desde o abandono, senti-me apoiada por alguém que enxergava meu valor. No dia seguinte, durante a visita técnica de liberação hospitalar, a assistente social me entregou uma ligação de Camila. Ela contou detalhes que reforçaram a trama cruel. Ryan planejara deixar a casa e drenar nossas economias, tudo enquanto eu lutava para dar à luz. Ele havia contado à mãe dele que a gestação era um erro que precisava eliminar para que seu futuro financeiro não fosse comprometido. O choque moral. Descobrir que o homem que eu amara havia conspirado para deixar sua esposa em trabalho de parto, sem rede de apoio e sem escolha, foi esmagador. Mas, à medida que aquela verdade se desvelava, também percebi a força que crescia em mim. A traição de Ryan expôs a falência de um relacionamento baseado em mentiras e egoísmo, e validou cada dor que eu sentirá. Naquele quarto de hospital, abraçada ao meu filho recém-nascido, decidi que nunca mais permitiria que alguém me deixasse à deriva. A presença de Marina, a solidariedade de Camila e o privilégio de ter sobrevivido sem ele reforçaram minha coragem. Ali, entre paredes brancas e sons de monitores cardíacos, compreendi que a minha redenção começava verdadeiramente naquele momento em que a falsidade de Ryan se revelara em toda sua crueldade. E eu, finalmente, me libertava do seu controle. Acordei ainda zonza, sentindo o peso do parto e a dor que ainda pulsava em cada fibra do meu corpo. O quarto do abrigo onde fui transferida era simples. Uma cama estreita, um berço ao lado e uma janela pequena que deixava passar o sol tímido do início da manhã. Quando olhei para o rostinho sereno do meu filho, senti um calor inesperado invadir meu peito, como se, entre aquelas paredes modestas, pudesse nascer uma nova versão de mim mesma. Ali, no silêncio quebrado apenas pelo choro ocasional do bebê, percebi que minha força ia muito além do que eu imaginava. A assistente social, Mariana, bateu suavemente na porta e entrou com uma bandeja de café. O gesto foi mais do que acolhimento. Foi a mão estendida de quem acredita na capacidade de reconstrução de uma vida. Ela explicou pacientemente que, enquanto eu me recuperava, teria apoio psicológico, aulas de capacitação profissional e orientações jurídicas. Acreditei em cada palavra dela, pois, pela primeira vez, havia alguém cuidando de mim, não pelo que eu representava para outra pessoa, mas pelo que eu era por mim mesma, uma mãe. Nos dias que se seguiram, as contrações de medo deram lugar a contrações de esperança. Cada mamada do meu filho era uma vitória silenciosa. Cada vez que eu embalada no colo, sentia meu coração se reerguer um pouco mais. Descobri uma força primitiva, ancestral, que corria nas minhas veias, impulsionando-me a fazer mais do que sobreviver, a prosperar. Quando minhas pernas ainda tremiam, fiz questão de me levantar e caminhar pelos corredores do abrigo. Senti o olhar de outras mães, compartilhando histórias de dor e superação, e compreendi que não estava sozinha nessa jornada. Mariana me inscreveu num curso online de gestão financeira, e, entre uma soneca do bebê e uma visita do pediatra, eu devorava conteúdo sobre orçamento, investimentos e empreendedorismo. Cada conceito aprendido era um tijolo na construção do meu futuro. À noite, quando o céu escurecia, eu escrevia em um caderno sonhos que pareciam impossíveis meses antes. Abrir um pequeno ateliê de fotografia para recém-nascidos, criar um blog sobre maternidade solo, retomar os estudos de design gráfico que eu abandonara. Não havia espaço para procurar Ryan na minha mente. Cada lembrança amarga de abandono se dissolvia no prazer de ver meu filho sorrir. Em vez de mensagens e telefonemas que me lembrassem do ex-marido, eu preenchia minha mente com metas concretas e prazos definidos. Ao lado de outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes, trocava ideias e criava planos de apoio mútuo. Juntas,
Éramos uma rede de resiliência, mães que escolheram reescrever suas histórias. Meses depois, comemorei minha primeira renda extra vendendo kits de ensaio fotográfico que eu mesma produzia em casa. Quando entreguei o dinheiro debaixo da porta de Mariana, para pagar parte da estadia, senti que, finalmente, estava no controle da minha vida. A dor física do parto já era lembrança. A dor emocional, cicatrizada pela solidariedade e pela determinação de reconstruir, tornará-se combustível para meu renascimento. Naquele abrigo, cercada por vozes amigas e embalando meu filho ao ritmo das minhas batidas fortes de esperança, compreendi que ser mãe solo não era sinônimo de fraqueza, mas de coragem. Eu carregava em meus braços a prova viva de que, mesmo após o pior abandono, é possível renascer mais forte. E, ali, decidi que o futuro seria escrito por mim. Uma mulher, antes vulnerável, agora dona absoluta do seu destino. Meses haviam se passado desde que eu deixara aquele abrigo com meu filho no colo e o coração repleto de novos sonhos. Eu me empenhara em cada aula, cada atendimento fotográfico, e finalmente sentia o gosto doce da independência. Foi numa tarde de sexta-feira, enquanto revisava as últimas fotos de um ensaio recém-concluído, que o meu celular vibrou com um número desconhecido. Atendi instintivamente, e do outro lado ouvi a voz trêmula de Ryan. Mia, por favor, é o seu filho. Deixe-me vê-lo. Meu peito apertou por um segundo, mas a raiva substituiu a saudade. Ele havia me deixado sozinha, em trabalho de parto, sem nada além de promessas vazias. Agora eu seria forte o bastante para dizer não. Apesar do desprezo que percebi em cada sílaba dele, algo me fez escutar até o fim. Ryan contou que Sofia, a mulher com quem fugira, o abandonara após um escândalo financeiro. Ele estava falido, sem teto e sem um tostão. Sua voz soava fraca, carregada de arrependimento encenado. Eu errei. Mia. Eu amo nosso filho. Me dê uma chance. Fechei os olhos e imaginei o rosto dele chorando por dentro de um carro alugado, mas aquilo não era amor. Era medo e ego ferido. Respondi com firmeza. Amor não abandona. Quem ama cuida, não some. A ligação se encerrou, mas minutos depois a sogra, Clara, apareceu em minhas mensagens, suplicando ajuda. Ela dizia que Nick estava em maus lençóis financeiros e queria desesperadamente se reaproximar do neto. Clara soava desesperada, quase arrependida, mas cada palavra que me lembrava das humilhações vividas me fazia enxergar o ciclo de manipulação. Eu respirava fundo, sentindo o corpo devolver a coragem que nascerá no abrigo meses antes. Decidi ignorar qualquer pedido de contato. Nos dias seguintes, Ryan tentou mais 2 vezes por ligação e e-mail, sempre prometendo mudar. Eu lia cada texto com a mesma repulsa que sentiria se encontrasse veneno na taça de champanhe. A última tentativa veio com um convite, jantar familiar na casa de Clara, para unir as pontas soltas. Trinquei os dentes ao ler. Pensei em cada momento de isolamento, em cada lágrima derramada sem companhia, e percebi que não havia espaço para reconciliação. Em vez de responder, enviei uma única mensagem a Ryan. Não existe preço que pague a crueldade de abandonar sua esposa em trabalho de parto. Aqui, quem decide é a mãe. E bloqueei seu número. Senti um alívio estranho, quase libertador, como se cada caractere enviado tivesse levado embora um pedaço da minha dor. Pouco tempo depois, a notícia veio pelas redes sociais. Ryan, falido, vendia pertences de luxo para pagar dívidas. Clara mudará-se para uma cidade distante, tentando refazer a vida longe do escândalo. Fui, então, até a varanda do meu apartamento e observei o pôr do sol, sentindo a brisa suave tocar meu rosto. Ao lado, meu filho corria pelo tapete, rindo com os dedinhos sujos de tinta dos últimos ensaios fotográficos. Naquele instante, soube que a batalha fora vencida. Não houve vingança explícita. Nenhum confronto dramático, nenhuma humilhação pública. Apenas a minha recusa em voltar atrás, a minha firmeza em proteger nosso mundo, do qual Ryan jamais faria parte novamente. A liberdade veio no silêncio que se seguiu ao bloqueio, no som das risadas do meu filho e no compasso das minhas próprias batidas de esperança. Percebi que o verdadeiro triunfo não estava em derrotar o covarde, mas em assumir o meu lugar de mulher que aprendeu a se amar, a se respeitar e a construir um lar sólido, longe de quem só sabia destruir. A rotina da minha vida hoje é um reflexo da força que floresceu em cada desafio superado. Após meses de esforço, fui contratada por uma ONG que oferece suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade. Trabalho de casa, podendo amamentar meu filho nos intervalos das reuniões online e gerenciar meus horários conforme as necessidades dele. Além disso, participei de um grupo de mães solo na comunidade local,
onde trocamos experiências, dicas de criação e apoio emocional. Juntas, celebramos pequenos marcos, o primeiro sorriso do bebê, a primeira palavra, a primeira vez que ele engatinhou até mim com as mãozinhas estendidas. Meu filho está saudável e cheio de vida. Hoje, ao acordar, ele estendeu os bracinhos e soltou um risinho contagiante que preencheu meu coração de paz. Observei cada detalhe do seu rosto, os olhos curiosos, o queixo redondo, as bochechas macias, e senti a gratidão transbordar. Foi ele quem me ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz para ser buscada, um sorriso para ser conquistado. Em paralelo, desenvolvi uma pequena loja virtual de fotografias de recém-nascidos, unindo minha paixão pela arte e a experiência de vida que ganhei. Cada ensaio é uma celebração da esperança. Famílias que, assim como eu, buscaram renascer em meio às adversidades. A cada pedido, sinto que não apenas entrego um produto, mas carrego histórias de superação que merecem ser contadas. Hoje, meu lar é um verdadeiro refúgio de amor. As paredes, antes testemunhas silenciosas de dor, agora ecoam gargalhadas e cantigas improvisadas. O quarto do meu filho tem uma prateleira de livros infantis e brinquedos coloridos, um cantinho projetado com carinho para que ele sempre se sinta acolhido. E, no meio daquela alegria, encontro um espaço de silêncio para agradecer. A mim mesma, pela coragem de recomeçar. Às mulheres que me estenderam a mão. Ao meu filho, que é minha razão de viver. Se você está passando por algo parecido, sentindo-se sozinha, sem rumo, sem apoio, saiba que há um caminho de volta. Reconheça sua própria força, peça ajuda quando precisar e conecte-se com outras mulheres que enfrentam desafios semelhantes. Permita-se renascer. Cultive a esperança no seu coração e, dia após dia, dê pequenos passos em direção a uma vida que, talvez agora, pareça distante, mas que está ao seu alcance. A vida que conquistei não é perfeita, mas é verdadeira. Não dependo de quem me abandonou para definir meu valor. Sou mãe, sou mulher, sou dona do meu destino. E, acima de tudo, sou uma prova viva de que é possível transformar dor em força, solidão em comunhão, medo em coragem. Obrigado por acompanhar minha história. Se ela ressoou em você, deixe seu comentário e compartilhe esta mensagem de empoderamento. Juntas, somos mais fortes, e a nossa voz pode inspirar muitas outras a descobrirem que seus finais também podem ser felizes.